o processo seletivo à categoria. Vejam que aqui já aparece a menção não só à Norman 12, como também ao edital. Aqui existem, em todo o nosso curso aqui, pessoal, existem links, né? Vocês vão estar acessando o material, existem links que você pode clicar e baixar a Norman 12, links onde você pode clicar e acessar o último edital. Esse material nosso aqui utilizado é um material multimídia, é a própria infraestrutura que a gente usa nas aulas de e-learning da Sierra Pilots, tá? Então aqui eu não vou estar clicando, porque eu estou passando com vocês, de uma certa maneira, os slides, mas obviamente fica a critério de vocês explorar mais o material em termos aí de cliques, links externos, leitura da Norman, leitura do edital e assim por diante. Em relação ao edital, vale citar que ele, na verdade, ele é um reflexo, né, um espelho da Norman relativo e no que tange ao processo seletivo. O edital, muitas vezes, ele delibera sobre algo a mais e estende alguma coisa em relação à Norman. Se você quer ler aquilo que é genérico ao processo seletivo, leia a Norman. Se você quer ver aquilo que de fato aconteceu, por exemplo, no último concurso de 2012, leia o edital, tá? Então vamos lá. O prático ou o praticante de prático, primeira coisa, eles não são militares, ou mesmo servidores ou funcionários ou empregados públicos. Assim como o processo seletivo é um processo seletivo público, mas não um concurso público para cargo público, tá? Então isso aqui é importante. Requisitos para me tornar um prático, né? O que eu preciso ter e ser? Ser brasileiro, de ambos os sexos, mínimo de 18 anos, possuir graduação reconhecida pelo MEC, nível superior, ser um aquaviário de convés ou de máquinas de nível igual ou superior a 4, ou ser um prático ou praticante de prático, ou mesmo pertencer ao grupo de amadores, no mínimo na categoria de mestre amador. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais à frente. Não ser militar reformado por incapacidade ou civil aposentado por invalidez, em dia com as obrigações militares, em dia com as obrigações eleitorais, possuir CPF, documento de identificação válido, ou tipicamente o famoso RG, e obviamente pagar sua taxinha de inscrição quando da execução, da existência de um concurso, de um processo seletivo público. Então vamos explorar um pouco aqui a questão dessa formação que é necessária para que a pessoa possa sim concorrer, ser minimamente aceita no processo seletivo. Primeiro, ser aquaviário, né, de seção de convés ou máquinas de nível igual ou superior a 4. Vamos explorar um pouquinho isso aqui. Quem é que pertence à seção de convés ou à seção de máquinas? Estamos falando do grupo de marítimos, né? Grupo 1 dos aquaviários, lembrando que o prático é grupo 5, tá? E aqui a gente tem a hierarquia, né? Da seção de convés e da seção de máquinas, as categorias. Desde o capitão de longo curso, no caso de seção de convés, capitão de cabotagem, primeiro oficial de náutica, segundo, mestre de cabotagem, contramestre, marinheiro de convés, moço de convés e marinheiro auxiliar de convés. A mesma linha de raciocínio se aplica à seção de máquinas, tá? Isso tudo aqui está descrito na Norman 13, UNO 3. Norman 13, também aí da Autoridade Marítima da Diretoria de Portos e Costas. Também este link aqui levaria vocês à Norman. Vejam que o exemplo citado foi o do primeiro grupo, que é o grupo dos marítimos, né? A exigência é que seja um aquaviário da seção de convés ou de máquinas. A gente usou aqui o exemplo, o primeiro grupo, o grupo de marítimos, mas também existe o segundo grupo, que é o grupo dos fluviários, a gente pode ver aqui nessa segunda coluna, e mesmo o terceiro grupo, que é o grupo dos pescadores. Todos eles aí da seção de convés, como também, respectivamente, da seção de máquinas. Então, o mínimo exigido é o nível 4, e aí essas tabelas mostram pra gente a equivalência entre os aquaviários, sejam eles marítimos ou fluviários ou pescadores. Então, tá aqui, no caso aqui como exemplo, minimamente no grupo 4, nível de equivalência 4 da seção de convés, deveria ser um marinheiro de convés, tá? Do grupo dos marítimos, ou, por exemplo, um marinheiro de máquinas aqui do grupo da seção de máquinas, do grupo também, aí grupo 1, grupo dos marítimos. Novamente, existe uma correlação, existe uma equivalência
para o segundo grupo dos fluviários e para o terceiro grupo, que é o grupo dos pescadores. Todos eles tendo minimamente o nível 4 de equivalência, possuem a competência ou têm a habilitação mínima necessária para atender a este item, particularmente esse primeiro item aqui do edital. Né? Já o caso do prático ou praticante de prático, quase que por definição, né? Se em algum momento você já passou pelo processo seletivo, você em algum momento já atendeu a esses requisitos. Mas as regras mudam. Então, para isso também existe a equivalência aqui. Então, o prático é do quinto grupo, dos aquaviários, nível de equivalência 8 para o prático e 7 para o praticante de prático. Fazendo uma rápida equivalência aqui, o nível 8 equivalente na seção dos marítimos, do grupo dos marítimos, seria o primeiro oficial de náutica. Então, como é maior ou igual a 4, a gente está vendo aqui que atende com sobra. Então, esse nível 4, e essa comparação vale para os aquaviários e também é comparável com os práticos e praticantes. Já o grupo de amadores, aí regidos pela Norman 03, já é um grupo à parte, diferenciado, onde você tem uma escala, uma hierarquia própria, né, desde daquele que navega o veleiro, o motonauta, o arrasa amador, o mestre amador, e culminando aí com a categoria máxima dos amadores, que é o capitão amador. Muito se pergunta se algum dia a autoridade marítima vai exigir capitão amador e não mais mestre amador. Isso é uma pergunta que não tem resposta direta, uma vez que cabe à autoridade marítima resolver. A gente procura usar a lógica. A lógica diz pra gente o seguinte, que o mestre amador não foi escolhido à toa. Toda a parte de conteúdo programático e bibliografia do certificado, que te leva ao certificado de mestre amador, ela é suficiente, ela interessa e tem as mesmas bases da bibliografia e conteúdo programático do processo seletivo à categoria de praticante de prático. O que diferencia o mestre amador do capitão amador é tão somente que o capitão amador faz a navegação de longo curso em alto mar, coisa que o prático não faz, não é atribuição do prático este tipo de trabalho, esse tipo de faina, tá? Então não haveria por que a exigência do capitão amador. Até em termos de conteúdo programático, o que tem a mais no capitão amador, além do que já hoje consta na bibliografia e no conteúdo programático do mestre amador, é a navegação astronômica, coisa que também não é entre aspas, a praia do prático ou aquilo que o prático precisa dominar para exercer a sua função, tá? Então a gente não acredita, né? A Serra não acredita que capitão amador venha a ser uma exigência da autoridade marítima para você participar do processo seletivo. Até por outra razão também, existe todo um conjunto de correspondência do mestre amador, da categoria de amadores, por exemplo, com a área militar, com a Marinha do Brasil, como é o que está descrito aqui abaixo, né? Então, por exemplo, aqui, para quem se equivaleria ao capitão amador, né? Os oficiais da Marinha do Brasil do Corpo da Armada, os oficiais do Corpo de Engenheiros da Marinha, oriundos do Corpo da Armada, etc. Já o mestre amador tem todo um conjunto diferente de equivalências aqui, né? Então, por esse intermédio, por esse meio, inclusive, que os militares da Marinha do Brasil, né, têm a possibilidade de concorrer ou de participar do processo seletivo. Então, em resumo, a gente não vê razão para a exigência do capitão amador. O mínimo definido em Norman, em edital, nos últimos anos, tem sido o mestre amador para a categoria de amadores. A escolha das zonas de praticagem. Veja que a gente está falando agora do processo seletivo. Como é que eu escolho as zonas de praticagem? Você pode escolher uma ou muitas zonas de praticagem, ou mesmo todas. Você vai, na hora do edital, no momento da sua inscrição, você vai escolher uma sequência de prioridades dentre as zonas de praticagem para você. E aí, pela sua classificação, e obviamente a classificação dos demais, você vai ser alocado àquela zona de praticagem equivalente à sua nota ou à sua classificação. Então, como escolher a zona de praticagem é algo bastante complexo, né? Cabe ao aluno, aluna, cabe ao candidato estudar ao longo um pouquinho, se informar um pouquinho ao longo do tempo, quais são as zonas de praticagem,
como é que elas são distribuídas, buscar se informar como é que a escala é tipicamente montada nessa determinada região. Mesmo a parte financeira, ela varia muito, né? A gente está falando de empresas privadas, tipicamente, que administram e executam o serviço de praticagem numa zona de praticagem. Então, essa não é uma informação fácil de se obter. Então, esse é um trabalho que eu diria de longo prazo que o candidato deve iniciar já, sempre buscando chegar no edital, chegar no momento do processo seletivo com a sua escolha já feita, com a sua sequência já determinada. Lembrando que isso pode mudar a sua vida, né? Quer dizer, você pode ter que mudar de região, você pode ter que ir para outra parte do Brasil, diferente daquela que você hoje mora, que você hoje habita. Então, nesse sentido, a escolha das zonas de praticagem é algo importante dentro do processo seletivo, tá? E quais são as etapas desse processo seletivo? São 4, né? A primeira etapa delas, a prova escrita, que é eliminatória e classificatória. A segunda etapa é a apresentação de documentos. Que documentos? Né? O certificado de conclusão do nível superior, RG, CPF e daí por diante, né? Tudo aquilo que é exigido em tempo de edital precisa ser apresentado agora, inclusive a parte de títulos, né? Já é apresentada na segunda etapa, né? Para ser, obviamente, classificada na terceira, como a gente vai ver já. A seleção psicofísica, né? A parte médica também, e o teste de suficiência física. Todas essas etapas e atividades são eliminatórias e não classificatórias. Terceira etapa é a prova de títulos. Nós não vamos entrar nesse detalhe, na verdade o foco deste curso em particular é preparar um aluno para a prova escrita, montar um projeto vencedor para a prova escrita, mas lendo o edital, lendo a norma, você vai entender de uma maneira bem razoável como é que funciona a prova de títulos, quais são os títulos que podem ser apresentados e assim por diante. E a quarta etapa, que é a prova prática oral, que ela sim é eliminatória e classificatória. Novamente eliminatória, como também classificatória. Vamos falar um pouquinho mais da prova oral. De novo, o foco é a prova escrita, a gente vai fazer algumas comparações com a prova oral. Importante, o número de pontos ou peso atribuído a cada uma das provas escrita, títulos e oral será definido em tempo de edital. Historicamente, o que se tem é 70 pontos para a prova escrita, 20 pontos para a prova prática oral e 10 pontos para a prova de título. Isso que eu estou lendo para vocês aqui significa que a autoridade marítima tem, entre aspas, a autoridade, né, a prerrogativa de mudar essas notas e esse peso em tempo de edital. Então, qual vai ser a distribuição no próximo processo seletivo? Só o edital nos dirá e definirá isso para a gente, tá? Então, historicamente, 70, 20, 10, mas isso pode ser mudado em tempo de edital, em tempo de concurso. Aqui é uma parte bastante interessante, né? Falando ainda das etapas. Já devo me preocupar com a prova prática oral e já iniciar uma preparação em simuladores de manobra ou devo focar 100% na prova escrita? Bom, aqui vale uma primeira menção, né, que eu acho que ela é importante. A Sierra Pilots possui 2 simuladores de manobras que são proprietários da Sierra, são nossos, são de nossa posse e nossa propriedade e estão em funcionamento, existem hoje e funcionam no Brasil. Então essa nossa resposta ela tem a ver com tem por trás uma grande isenção. Olha, se nós temos simuladores de manobra, por que nós não estamos oferecendo simuladores de manobra agora? Porque a gente não acredita que os simuladores de manobra tragam um grande diferencial competitivo para a prova escrita. Essa é a nossa posição, a posição Sierra Pilots. Obviamente outras pessoas podem pensar diferente, tá? E vamos aqui plotar um pouquinho para a gente acompanhar. A gente entende que a preparação para esse processo seletivo e para esse concurso é uma maratona e não uma corrida de 100 metros. Então o que eu quero dizer com isso? Você tem que entender que você vai ter um dispêndio de tempo e também de investimento financeiro ao longo dessa sua maratona. Então você montar uma estratégia e pensar de uma maneira inteligente no uso do seu tempo e no uso dos seus recursos financeiros também é algo importante. Então, o gasto hoje com simuladores de manobra é um gasto relativamente considerável,
tira o aluno, muitas vezes, do conforto do estudo, daquela área de estudo, daquele momento de estudo dele, o força muitas vezes a se deslocar, a ter um dispêndio logístico e assim por diante. Então, cujo benefício é importante ter alguma noção prática para melhor compreender a teoria, existe até uma noção clara de que sim, alguma questão prática, alguma parte prática ajuda. E para isso, o que a gente vem fazendo? A Sierra, em vez de levar os nossos alunos para dentro de simulador e, consequentemente, forçar um dispêndio financeiro, deslocamento, tempo, logística, etc., a gente tem trazido para dentro dos cursos manobras que foram gravadas em simulador de manobras. Então, nosso objetivo é dar a vocês, né, essa visão prática, esse viés prático que muitas vezes ajuda na compreensão da parte teórica, sem necessariamente fazer você gastar seu tempo e seu dinheiro com esse objetivo, tá? Então, no final desse material aqui, a gente vai mostrar um pouquinho para vocês como é que é a estrutura dos nossos cursos e você vai poder observar como é que as manobras em simuladores de manobra vêm ajudando a gente a explicar a matéria e passar para vocês de uma maneira mais inteligente a matéria, tá? Bom, vamos agora dar um foco mais específico, dar uma dedicada maior aí à prova escrita. Então, de agora em diante, a gente vai fazer algumas analogias, obviamente, com a prova oral, mas o nosso foco vai ser dedicado, vai ser trabalhado para a prova escrita, que é a primeira etapa e talvez aí a grande barreira, o grande desafio aí dos candidatos e dos alunos aí que estão assistindo o curso. Primeira questão que é muito interessante em relação à prova escrita, né? A definição de conteúdo programático e bibliografia. O que o edital traz para a gente, né? O que a Norman e o edital traz para a gente. A prova escrita, ela versará sobre os assuntos do conteúdo programático, que são ali deliberados e colocados no anexo, os quais poderão ser acrescidos, alterados e atualizados no edital. Tudo bem, então existe um conteúdo programático e ele pode ser alterado, acrescido ou atualizado em tempo de edital. Então não basta saber o conteúdo programático que está na Norman, mas procurar sempre de uma maneira inteligente tentar se antecipar ao que pode eventualmente ser trazido de surpresa no edital. O anexo contém também a bibliografia sugerida, que não limita ou esgota o assunto, né, servindo apenas como orientação. Isso é o que diz essa frase número 2. Mas vamos à frase número 3. Embora essa bibliografia constitua apenas uma simples sugestão, serão consideradas, para efeito das provas escritas e oral, as edições, inclusive, mencionadas no edital ao lado de cada item relacionado. Então, ora é uma bibliografia sugerida. No outro momento, eu entendo que existe, inclusive, citação da edição específica daquele eventual livro pertencente à bibliografia. E o histórico, pessoal, de quem vem fazendo prova de praticagem, mostra que sim, a bibliografia é muito importante. E ela, de fato, ela é cobrada na maioria esmagadora das questões. Então, tipicamente, a questão ela vem trazendo a menção de acordo com o livro X, de acordo com a publicação Y e assim por diante. Então, a bibliografia é muito, muito, muito importante aqui no processo seletivo. Então, por que explorar esse assunto? E qual que é a diferença entre conteúdo programático e bibliografia? Vamos aqui rapidamente olhar o que é o conteúdo programático. Não vamos ler aqui porque ele é bastante extenso. Mas o conteúdo programático, ele é o conjunto de temas, né, subdivididos aí por tópicos e assim por diante, que é elencado, né, para potencialmente ser alvo das questões na prova escrita e mesmo também na parte oral. Já a bibliografia, para aqueles que não conhecem, bibliografia na verdade é a relação de livros, de publicações, de artigos, de normas, de leis, especificamente que servem de referência para o estudo do conteúdo programático. Então veja que aqui que a gente tem nome do autor, o nome do livro, a edição do livro e assim por diante. Então como é que eu posso de alguma forma fazer um estudo inteligente, né? A gente lança aqui uma questão e essa questão nos leva a uma resposta que leva a um estudo inteligente. Um determinado tema que consta em um livro, ou seja, na bibliografia sugerida, mas não consta no conteúdo programático, poderá cair na prova?
Responder que não seria, obviamente, poderia se tornar um crime, poderia ser algo complicado, porque cabe à autoridade marítima elaborar a prova. Então, o que vai estar na prova a gente realmente desconhece. Mas, citando um exemplo, seja dentro dos livros ou da bibliografia, Ship Handling for the Mariner, ou mesmo também do Tug Use Import, que é a parte de rebocadores portuários, ambos os livros abordam a navegação, a manobra, ou mesmo a manobra com rebocadores no gelo. Navegação e manobra no gelo é algo contemplado no conteúdo programático? Não, negativo. É algo que existe hoje na realidade do prático brasileiro? Novamente negativo. Então, existe sim uma forma de você estudar o conteúdo programático, de você interpretar melhor o conteúdo programático, interpretar a bibliografia e estudar de uma maneira inteligente. Né? Então, não devo de maneira nenhuma ler o assunto navegação no gelo em qualquer das bibliografias recomendadas. Talvez a resposta 100% negativa não seja a melhor, mas fatalmente não é algo que você deva tratar como prioritário e estudar com prioridade. Então isso pode ser uma coisa que você eventualmente vai dar uma lida em algum momento para ter uma noção do que lá está e se preparar para uma eventual exceção absurda disso cair na prova. Tá? Mas, a partir da noção de que você está tentando fazer um estudo inteligente, fatalmente você não vai dedicar o mesmo esforço ao estudo da navegação do gelo como dedicaria a qualquer outra parte da bibliografia que faz parte especificamente do conteúdo programático. Então é possível sim se fazer um estudo inteligente, trabalhando também de uma maneira inteligente com o conteúdo programático e com a bibliografia, com esse cruzamento entre os dois. Bom, de agora em diante, aqui esses 3 próximos slides, a gente vai explorar um pouquinho a estatística por trás das provas da praticagem nos últimos 4 anos, né? 2006, 2008, 2011 e 2012. O nosso objetivo com essas estatísticas, com esses gráficos, é poder permitir que o aluno explore com mais tranquilidade essa estatística, seja por ano, né, da importância das matérias por ano, ou mesmo mais aqui à frente a gente vai mostrar a tendência, né, de crescimento, decrescimento da importância por matéria. Então a ideia aqui é dar um rumo para vocês, explicar como é que os gráficos foram concebidos, de maneira que você possa individualmente, aí na sua casa, com acesso ao material, poder explorar à vontade, analisar à vontade aquilo que a gente preparou com bastante carinho aí para vocês, tá? Então esse primeiro gráfico aqui, ele é um gráfico geral, de 2006 a 2012, tratando a importância por assunto. O que é importância? A importância é a quantidade de questões de uma determinada matéria na prova vezes o seu peso. Então se eu tive 10 questões de PNA numa determinada prova e cada questão tinha peso 2, a importância seria 20, né? Seria 10 vezes 20, tá? Então essa é a ideia, uma ideia simples, mas que não traz somente a quantidade de questões, traz a quantidade versus o peso. Então perceba aí a lógica histórica. Obviamente, vocês vão ver quando a gente destrinchar isso aqui por ano, que a cada ano os pesos e as importâncias vêm mudando, né? Mas o que a gente tem aqui é a primeira análise, né? Pegando a média histórica aí desses últimos 4 concursos, o PNA é a matéria mais importante, seguida do RIPEAN, que as regras para evitar abalroamento do mar, a navegação do Altineu-Miggins, a arte naval, Ship Handling for the Mariner, Tug Use Import, meteorologia, Naval Ship Handling, Bridge Management, e aí você começa um decréscimo, e aí já começa a barrinha ficar menor, né, para cada uma das matérias. O ponto é que, a partir aqui de BTM, Bridge Management em diante, o que começa a aparecer aqui para a gente são as normas, normãs, legislações e regulamentos. Então, se a gente fosse pegar cada uma delas e agrupá-las, né, se a gente agrupasse num tema chamado legislação e regulamento, fatalmente essa barra seria uma barra bastante considerável, se não uma das maiores. Tá? O que nos dá a exata noção, até pela extensão dessa cauda aqui, né, indo longe aqui, de que tudo é passível, tudo é possível de aparecer
na prova de praticagem, desde que obviamente conste na bibliografia e ou no conteúdo programático. Vocês vão poder aqui estudar ano a ano e aí vocês vão perceber, por exemplo, 2006, né? 2006 a gente não tinha peso na prova, só quantidade, não existia peso por pergunta, logo aqui eu estou chamando de quantidade mesmo por assunto, tá? E percebam que PNA teve uma participação muito expressiva. É isso que está puxando a nossa média do PNA para cima. Realmente 2006 houve um desequilíbrio, né? A matéria PNA foi muito explorada, tá? Vou pegar em 2008, já em 2008 o gráfico muda um pouquinho porque a gente tem em azul a quantidade e em laranja aí a importância, que seria a quantidade versus o peso, né? PNA ainda continuou sendo a matéria com mais questões ou mais importantes, tanto faz nesse caso, seguido por arte naval, naval ship handling e assim por diante. Já em 2011, PNA continuou sendo a com maior importância, mas não mais com o maior número de questões. Aí foi arte naval, né, seguido do MIGINS, navegação, do Altineu MIGINS e assim por diante. E 2012 mudou bastante a dinâmica, onde PNA não aparece entre as mais importantes. A mais importante foi navegação, do Altineu MIGINS, seguida aí por RIPEAN, Ship Handler for the Mariner, importância o Naval Ship Handling, que é para aqueles que estão estudando já estudaram o edital, a bibliografia é composta por um capítulo, né, do livro de Naval Ship Handling e teve um volume, 4 questões ou 6,8 pontos, né, no caso, na prova de 2012. Então percebam que ao longo dos anos a autoridade marítima ela muda o enfoque da prova. Ela dá um pouco mais de peso a um determinado assunto em uma prova, na outra ela vai mudando. Então ela vai mudando o nosso norte, né? E então isso, de certa maneira, não nos dá uma condição estatística de estudar e ter uma noção muito clara do que vai cair ou do que vai cair mais na prova, né? Historicamente, a gente percebe essa mudança aí de norte, essa alternância entre as matérias. A gente preparou em termos também estatísticos e gráficos mais um slide aqui, como na verdade são N slides dentro de um slide só, são vários gráficos, né? Onde você pode, por matéria, explorar a tendência ao longo dos anos. Então 2006, 2008, 2011 e 2012. Então percebe-se que PNA, na verdade, puxou muito para cima em 2006 e tem aqui mais ou menos uma mesma linha, um mesmo peso, uma mesma importância nos anos de 2008 e 2011 e um pouquinho menos em 2012. O RIPEAN esteve presente muito forte na prova de 2006 e voltou a estar muito presente na prova de 2012, tendo aí uma presença média nas provas de 2008 e 2011. O MIGINS, como eu já havia mostrado para vocês, em 2012 foi avassalador, né? Teve um conjunto bastante considerável de questões em importância e peso, né, na matéria de navegação do Altineu MIGINS. E veja que aqui sim aparece uma tendência de crescimento. Então cabe a cada aluno estudar aqui, explorar o nosso material. Isso aqui é uma referência, né, para que se possa estudar sempre, buscar sempre estudar de uma maneira inteligente. Como hoje, a gente imagina, hoje nós estamos no início do ano de 2015, imagina-se que se tem um tempo bastante razoável ainda até um próximo processo seletivo, o que vai acontecer é que os alunos deveriam, né, não é o que vai acontecer, o que deveria acontecer é que os alunos deveriam estudar toda a matéria. Obviamente, cada um tem uma certa dificuldade, cada um tem um certo nível. Então, buscar equilibrar esse estudo de uma maneira a que tudo evolua de uma maneira contínua. Esses gráficos passariam a ser muito interessantes e de grande valia às vésperas de um processo seletivo, faltando poucos meses, onde a pessoa não teve tempo de estudar tudo e aí sim quer fazer um estudo baseado em prioridades, um estudo bastante focado. Então, os gráficos foram constituídos com essa finalidade. Aqueles que gostam de números, aqueles que gostam de numerologia ou de estatística, fiquem à vontade para explorar com mais detalhe o nosso material. Outro ponto assim bem relevante e que sempre traz aí um conjunto grande de dúvidas, né? O pessoal liga para a Sierra, nos manda e-mail, coloca no nosso fórum questões relacionadas à língua, né? A língua que é utilizada no processo seletivo, o idioma.
aqui o edital. A prova escrita poderá conter textos e ou questões redigidas em português ou em inglês, né? Os últimos 2 anos, 2011 e 2012, a prova escrita foi totalmente na língua portuguesa. Garantias existem que continuará sendo assim? Nenhuma, né? Não dá nem para se dizer que 2 pontos plotados no mesmo gráfico caracterizam uma tendência. Mas acho que é uma informação relevante, né? As últimas 2 provas foram em português. Já a prova prática oral, ela é totalmente na língua inglesa. A gente vai falar disso mais um minutinho para frente, tá? Ela é totalmente na língua inglesa. Então, quem passa na prova escrita, voltando à prova escrita, primeiro, ela é realizada no Rio de Janeiro, tipicamente no Rio de Janeiro. É um local indicado pela DPC, historicamente, leia-se Rio de Janeiro. Passa na prova escrita aquele que tira um grau maior, né, superior à metade do valor da prova. Esqueçam essa frase, né? Ela está aqui, ela faz parte do edital, mas a gente percebe, a gente vai explorar isso também mais um pouco, que a nota ela está muito acima da média, ela está muito acima de metade do valor da prova. Então, aquele que tirar metade do valor da prova, metade mais um pouco, certamente não será aprovado. Por quê? Porque cairá no segundo item, não conseguindo tirar um grau igual ao superior ao valor de metade da prova, ou não ficando dentro, né, daquele número de aprovados prescrito pelo edital. Então, traduzindo, se a autoridade marítima delibera que são 100 vagas que serão aprovadas, são 100 candidatos que serão aprovados na prova escrita, não importa o quanto você tirou na prova. Claro que você tem que tirar mais da metade, mas o mais importante é que você fique dentre esses 100 classificados. Não adianta você tirar acima da metade e ficar acima do centésimo alguma coisa, que você não vai ser classificado para a próxima fase. E cabe ao edital deliberar este número máximo de candidatos que serão convocados, ou seja, aprovados na prova escrita e convocados para a segunda etapa do certame. Este número pode ser igual ou não ao número final de aprovados. A Marinha pode passar 100 na prova para aprovar 100 lá na frente, aqueles que forem reprovados, o número de vagas ficaria em aberto, ou, tipicamente, o que é o padrão, ter um número maior na prova escrita de aprovados, para que o funil natural das fases subsequentes elimine o restante de candidatos até que o número exato necessário à consecução da lotação de práticos estabelecidos pela autoridade marítima seja atingido. Tá? Voltando ao idioma inglês, né? O edital prevê a possibilidade da existência de questões na prova escrita na língua inglesa. Já vimos isso. Já falamos que os 2 últimos concursos a prova foi totalmente elaborada na língua inglesa, na língua portuguesa, desculpa. Já a prova prática oral, que contempla o passage planning, a elaboração do passage planning, a apresentação desse passage planning, que é o briefing, e a realização da manobra em simulador de manobra, sempre foi conduzida na língua inglesa, que é a língua universal do passadiço de um navio. A língua padrão no mundo marítimo é o inglês. Então, perguntas típicas que chegam para a gente. Qual o nível de inglês é necessário? Eu preciso ser fluente para passar nas provas? Estamos falando aqui de um inglês técnico. É possível partir do zero e passar na prova, né, partir do zero na língua inglesa e ainda assim ser aprovado? Vamos lá, pessoal. Qual o inglês necessário? O inglês necessário ele é um inglês fundamentalmente técnico. É importante, sim, que se tenha e que se atinja um nível mínimo de fluência a partir desse inglês técnico, pois o inglês, de novo, é a língua do passadiço, é a língua utilizada no dia a dia pelo prático, né, na sua comunicação com o comandante, com a tripulação do navio, seja por VHF, seja presencialmente dentro do passadiço. Tá? A história mostra que existem alunos que usufruem, obviamente, de uma fluência prévia e assim atingem o seu objetivo, mas a história também mostra que existem alunos e alunas que partem do zero, com baixo conhecimento da língua inglesa, empreendem no paralelo um estudo da língua ao longo, né, em paralelo ao estudo para a prova escrita, e conseguem, né, a partir da leitura técnica e da execução da prova escrita, serem aprovados, dando continuidade a essa preparação na língua inglesa, a posteriori da prova escrita, até o momento da execução da sua prova prática oral.
e muitas vezes vão muito bem na prova prática oral, mesmo não sendo fluentes na língua inglesa. Então, a fluência ela é um pré-requisito? Não. A fluência é um pré-requisito para eu ser prático? Não necessariamente, mas você precisa entender que do momento que você decide estudar para a prova e do momento que você decide um dia se tornar um prático de navios, você vai ser demandado do inglês no cotidiano da profissão. E também vai ser demandado do inglês na execução da prova prática oral, como também pode ser demandado desse seu inglês na prova escrita. Então, um estudo da língua inglesa para aqueles que não dominam a língua, ele é importante ao longo de toda essa sua maratona, de todo esse seu projeto. Tá? Não sendo necessariamente impossível você partir do zero e atingir esses seus objetivos, como existem já vários exemplos que provam que isso é possível. Aqui chegamos a